Voltamos para continuar investigando a crise e a guerra na Síria. E aqui nós vamos caracterizar para você o que é que tem ocorrido nesse país chamado Síria. Observa comigo aqui. O que acontece é que a República Árabe Síria, há 6 anos, passa por uma guerra civil. E o que seria uma guerra civil, professor? Uma guerra civil é quando há um conflito militar envolvendo personagens internos, ou seja, dentro do próprio país. O governo sírio entrou em confronto com forças dentro do seu próprio país. Ou seja, não é um confronto externo, não é a Síria lutando contra um país qualquer, não é a Síria contra o Iraque, contra o Líbano ou contra Israel. É a Síria lutando contra a sua própria população, ou seja, o governo sírio lutando contra os seus. Essa guerra começou em 2011 e, por enquanto, tem resultados catastróficos. A própria ONU considera a crise síria como uma catástrofe humanitária. Como assim? Algo que não envolve apenas a região, algo que não tem consequências negativas apenas para quem vive na Síria, mas algo que desperta a atenção do mundo inteiro, que leva a consequências ruins para todos os países. Que consequências seriam essas? Observa ali o que eu marquei para você. Desde 2011 até agora, a guerra na Síria já deixou cerca de 400 mil mortos. É muita gente que perdeu a vida por conta desta guerra civil. Pior ainda, são aqueles que se encontram em situação de refúgio. Já chegamos à cifra de 6 milhões de refugiados por conta da guerra civil síria. Refugiado é aquele que migra do seu país a outro em busca de segurança, em busca de fugir do conflito com o qual ele está quase perdendo a vida, ele tem uma ameaça ali à sua integridade física. Observe uma coisa, 400 mil mortos e 6 milhões de refugiados é um dado que, quando combinado, mostra para você por que é que a ONU considera isso uma crise humanitária sem precedentes. No entanto, não ficamos só nisso. A crise síria conseguiu fazer com que o índice de desenvolvimento humano dentro do país atingisse níveis muito baixos e, por que não dizer, alarmantes. Como assim, professor? Observe o dado. Atualmente, 70% da população síria vive na extrema pobreza. Observe bem, não é pobreza, é extrema pobreza, o que nós poderíamos classificar como uma situação de miséria quase que absoluta de 70% da população. Combinando os dados, portanto, 400 mil mortos, 6 milhões de refugiados e 70% da população que ainda reside ali, vivendo na extrema pobreza, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma situação de calamidade humanitária, perfeito? Observe ali a imagem que eu mostrei para você. Você tem ali ao fundo um monumento histórico sírio que foi destruído pela guerra. E essa guerra tem levado a muitas discussões éticas, a muitas discussões morais, porque ela não se pauta somente por um conflito armado com armas tradicionais. Na guerra da Síria, desde 2011 até hoje, já foram contabilizados ataques com armas químicas. Armas químicas são armas que são proibidas em conflito pela ONU. É considerada arma proibida. Por quê? Porque armas químicas impedem que o sujeito que recebe o ataque se proteja. Se você estiver numa cidade e arma química for usada, vai morrer civil, vai morrer pessoas inocentes, além de militares. Até na guerra existe uma ética, até na guerra existem regras. E as armas químicas não entram numa ética de guerra. Mesmo assim, foi utilizado algumas armas químicas desde 2011 até a atualidade. No ano de 2017, o mundo ficou chocado com a utilização de armas químicas na província de Idlib, na Síria, onde imagens percorreram o mundo de pessoas sufocando, de pessoas tendo ataques, de pessoas morrendo pelo uso dessas armas químicas. E até hoje não se sabe ao certo quem as lançou. O mundo, os Estados Unidos, por exemplo, culpam o governo sírio pelo lançamento dessas armas químicas.
Alguns países culpam até os Estados Unidos de terem lançado essas armas químicas para poder gerar um pretexto de invasão ou de ataque. A Rússia tem defendido que não sabia do ataque dessas armas químicas, que não as usou e nem permitiu que a Síria usasse. O fato, no entanto, é que pessoas morreram pelo uso de armas químicas, armamentos esses que são proibidos. Portanto, o que você precisa ficar atento é que a guerra na Síria tem se tornado uma guerra onde o pior do ser humano tem sido colocado em pauta. Não há regras claras sendo seguidas e a pobreza, os refugiados e os mortos vêm se acumulando há tantos anos. E o que é pior, nós ainda não temos uma previsão para o desfecho dessa guerra. É uma guerra que tem trazido muita dor e é uma guerra que tem trazido muito prejuízo, não só para a Síria, mas também para os países que acabam se conectando a esse conflito. No próximo vídeo, nós vamos começar a investigar historicamente e geopoliticamente por que a guerra começou. Aguardo você lá para começar essa investigação.